Bom dia, filha, paz. Bom dia, mãe, paz. Tudo bom? Bom dia, boa noite. Paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Paz, tudo, graças a Deus. Glória a Estamos Deus. indo. Glória a Deus. Vamos mais um dia aqui, né? Estudar a palavra do nosso Deus para que nós possamos. Realmente não tá. Só um minutinho. Essa internet aqui da praia, ela tá bem. Ela tá bem ruim. Só um segundinho, gente, que eu tô pegando aqui. Lições Gênesis. Ok. E aí, como estamos nas orações? Estamos indo? Estamos conseguindo? A Larissa disse que não vai conseguir participar, que ela tá indo pro UPA, infecção urinária. Vamos estar orando por você, minha irmã. Em nome de Jesus, não há de ser nada. Então vamos. Hoje a gente vai terminar o capítulo 6 de Gênesis, né? E nós vimos que esse capítulo foi um capítulo que nos ensinou bastante coisa. E por isso que é muito importante a gente estudar a Bíblia a fundo, né? Ela dá insights para nós, ela traz para nós um senso de realidade e de urgência, né? Nós vimos ontem, Deus falou muito forte conosco a respeito do juízo, né? A respeito do julgamento do Senhor, que o Senhor traz sobre a terra por conta do pecado, por conta da devastação do pecado. E eu confesso para vocês que eu estou muito assim apreensiva, né, em questão desse carnaval que tá acontecendo. Cada vez que aparece alguma coisa para mim, eu fico mais horrorizada, né, do que tá acontecendo. Não assustada porque a Bíblia já dizia isso, né, mas assim, a gente não consegue acreditar que isso tá acontecendo, né? Então, assim, são coisas assim que é, eram inimagináveis, né? Da gente imaginar que ia acontecer esse tipo de coisa que tá acontecendo agora para o carnaval. Então, nós, como embaixadoras, né, cabe a nós orar, interceder mesmo, né? Porque o que tá por vir pode afetar, né, todos nós. Como o coronavírus afetou todos nós, né? Isso que tá por vir também pode acertar, a não ser pela graça, a não ser pela graça de Deus que seremos poupados, né? Então, assim, vamos estar orando, pedindo ao Senhor que realmente nos livre, né? Desse mal, que salve essas pessoas que estão nesse engano, salve essas pessoas que estão nessa escuridão, fora da luz de Cristo, e pensando que estão certos, pensando que estão adorando, né? Ah, deuses que fazem bem para eles, e muito pelo contrário, estão trazendo a destruição, estão trazendo o engano, e que nós tenhamos essa consciência, né, como cristãos, de não participar desse tipo de festa, né? Isso pode trazer muitas retaliações para nós. Então, vamos vigiar bastante, né? Vamos cuidar da nossa espiritualidade. Às vezes a gente pensa, isso daí não é pecado, não. Eu vou lá me divertir um pouquinho. Mas cultuar Satanás é pecado, né? Cultuar outro Deus é pecado. Então, eles estão aí descancarados, né? Fazendo um culto ao Deus deles, né? Dançando, homenageando. Então, nós precisamos entender isso.
Amém? Vamos orar para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. E esse é o fato de que nós não fomos consumidas hoje por conta das suas misericórdias. A tua graça tem nos alcançado, Senhor, e nós queremos te louvar por isso, queremos te engrandecer, queremos dizer e declarar que o Senhor é o nosso único Deus. Se há algum tipo de idolatria na nossa vida, se há algum tipo de outra pessoa no primeiro lugar nas nossas vidas que não seja o Senhor, que o Senhor venha nos fazer arrepender disso, arrepender desse pecado, que o seu Espírito venha trazer clareza, que o seu Espírito venha jogar luz, Pai, aonde nós, em alguma área que nós estivermos em idolatria. Nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Pai, e com um coração aberto para melhorar, com um coração ensinável. Nós queremos ser ensinadas pelo Senhor, nós queremos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, e que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos a guardar os conceitos, ajuda-nos a guardar a palavra e que o Teu Espírito Santo venha usar essa palavra no nosso dia a dia, Pai. Que nós não venhamos desperdiçar oportunidades, mas que sejamos embaixadoras de fato, que sejamos representantes do Teu reino aqui nessa terra e que toda oportunidade, Pai, nós possamos falar do Teu nome, falar do Teu amor, falar, Senhor, da Tua grandeza e de como o Senhor tem planos maravilhosos para os teus filhos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Continua nos firmando, continua nos abençoando, que a tua palavra, Pai, que a tua palavra faça o efeito que o Senhor quer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós estamos hoje no... vamos terminar vamos terminar o capítulo 6. E que capítulo, né? O capítulo 6 de Gênesis, ele é um dos capítulos mais solenes, né? E reveladores das Escrituras. Ele narra o quê? Ele vai narrando a progressão da corrupção da humanidade e também ele fala sobre a paciência de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus só é misericordioso, né? Às vezes a gente ora, a sua misericórdia dura para sempre. Sim, é verdade que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, porque até em juízo Deus tem misericórdia de nós. Mas Deus tem um limite de paciência, né? O seu decreto e o seu juízo, ele vem, né? E a manifestação da graça também vem. Nós podemos ver isso na vida, através da vida de Noé. Então, esse capítulo, ele estabelece um padrão que se repete ao longo da Bíblia, né? O mundo se afunda no pecado, Deus emite alerta e oferece um meio de escape e finalmente executa seu juízo sobre os ímpios. A Bíblia, ela vai contando esses relatos. Sempre que há um juízo, Deus traz ali de novo a graça dele e o povo continua num estado de corrupção e de pecado. E nós percebemos que o pecado, ele começa pequenininho. Ele é como se fosse um ladrão, que ele vai entrando devagarzinho e ele vai crescendo numa proporção que se perde o controle. Então, é esse o alerta que nós devemos ter contra o pecado. Por exemplo, não, hoje eu só pensei mal de uma pessoa. Tá bom, pensei mal, tá bom, tá tudo certo. Aí eu não me arrependo disso, eu não peço perdão por isso. E aí, amanhã, eu já penso mal e isso já vai angustiando meu coração, já vai mudando meu humor. Só que eu não percebo. Eu acho que tá normal. Então, vocês conseguem perceber como que o pecado, ele vai crescendo a cada dia? Então,
detectamos pecado, nós precisamos urgentemente colocar isso aos pés do Senhor. Angelita, como? Como que faz isso? Orando. Vá aos pés do Senhor. Senhor, eu detectei esse sentimento aqui, Pai. Eu não quero sentir isso. Os meus sentimentos têm que ser à luz de Filipenses 4:8. Eu não quero ter pensamentos que não me dá paz, eu não quero ter pensamentos que não me traz alegria, eu não quero ter pensamentos que me deixam angustiada. Então, tira de mim, Senhor. Se é algum pecado que está desencadeando isso daqui, Pai, me revela. Revela para mim, Espírito Santo. Joga a luz. Joga a luz. Então, é dessa forma. A nossa, Angelita, é tão simples assim, é muito simples assim. Só que isso exige de nós disciplina. E isso exige de nós alerta. Porque se eu e você não tivermos alerta para detectarmos o que estamos falando, o que estamos pensando e o que estamos sentindo, e isso, essas três características que eu citei aqui, vai desencadear um comportamento, então, se eu não estou alerta, eu vou cair facilmente, né? Quem aqui não tem caído? Quem aqui não está alerta? Quem aqui tem ainda certos tipos de ansiedade, ainda não tem controle sobre o que fala, sobre o que pensa, a hora que a ira vem, estoura. Quem ainda não tem controle? Confesse aqui o seu pecado e você vai diante do Senhor, falar com o Senhor. A gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E se a gente não tem, né, esse autocontrole, esse domínio próprio, e a gente não ministra isso nas nossas vidas, porque o Senhor, ele já conquistou isso para nós na cruz, né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes ele já conquistou para nós na cruz. Agora, se eu e você não tomamos consciência disso, não declaramos, não, eu não quero. Minhas irmãs, eu tenho uma experiência muito forte com ira. Muitas vezes, às vezes, quando não acontece alguma coisa do jeito que eu quero, a ira vem assim no meu coração. E meu temperamento é sanguíneo, e só que isso não justifica. O fruto do Espírito precisa estar na minha vida. O fruto do Espírito precisa ser desenvolvido. Então eu já vou declarando, Senhor, eu não quero sentir isso, eu não vou sentir isso. Se isso tá vindo da minha carne, eu declaro domínio próprio, Senhor. Eu quero domínio próprio, eu quero ter domínio próprio sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, as minhas atitudes. Se isso estiver vindo do inimigo, se isso estiver sendo uma seta, que o Senhor o repreenda agora em nome de Jesus. E o Senhor me ajude. Então nós precisamos, né? Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, né? Nós não somos perfeitas, nós não somos aquela pessoa, aquela mulher que temos muita demanda em cima de nós, temos muitas responsabilidades, mas temos a responsabilidade também de caminhar no Espírito, caminhar pelo Espírito e não ceder às concupiscências da nossa carne. Ó, a Adri já colaborou aqui, ó. Eu tenho pedido ajuda a Deus para vencer, porque quero que o Senhor se agrade de mim e das minhas atitudes. Maravilha, Adri, é essa a intenção, né? Nós precisamos fazer tudo para o Senhor, tudo para o Senhor, né? A Lu também escreveu aqui, eu também, filha. Ontem eu estava aqui fazendo as minhas coisas, o meu marido subiu para São Paulo para resolver umas coisas lá, eu fiquei aqui na praia. E ele me ligou e falou, amor, você pode fazer um favor pra mim? Eu falei assim, posso, o que que é? Ele falou assim, você pode sair pra comprar umas coisas pra mim? Aí eu falei assim, posso. Só que aí na hora veio na minha cabeça assim, nossa, vai atrapalhar todo o seu dia, toda a sua programação vai atrapalhar. Só que na hora o Espírito Santo trouxe assim no meu coração, você é ajudadora, você é auxiliadora. E minhas irmãs, eu falei, sim, eu sou ajudadora, eu sou auxiliadora, eu sou a que edifica, então eu vou. E minhas irmãs, foi um dia tão maravilhoso que eu fui com tanta alegria e eu vou confessar para vocês, eu não gosto de ir fazer compras, eu não gosto.
e principalmente quando eu tenho que ficar escolhendo as coisas e quando eu tenho que ficar pensando ali, escolhendo, e era para colocar algumas coisas de decoração no nosso, decoração não, utensílios domésticos, né, no nosso apartamento que a gente colocou no Airbnb para alugar. Então, tive que comprar pratos, talheres e uma série de coisinhas ali, jogo de panela, porque como vai ser Airbnb, então precisa ter tudo que a pessoa precisa ali para estar passando os dias ali no apartamento. Mas enfim, eu fui, eu pesquisei, assim, coisas mais baratas para poder ajudar ele, né? Eu fui em 2 lugares que eram distantes e para poder comprar o que eu precisava. Enfim, eu fiz de todo o meu coração para o Senhor como uma ajudadora que o Senhor me colocou na vida dele. E isso me deu prazer, isso edificou, ele ficou contente, me agradeceu por isso. Então, olha só, se eu fosse cair na concupiscência da minha carne, eu iria falar: ah, não, não dá para me fazer isso, eu tô ocupada, eu preciso terminar minhas coisas. Mas não, eu cedi e fui fazer ali o que ele pediu. Então, é dessa forma, né, que a gente anda pelo Espírito, pelo andar do Espírito Santo. Nós precisamos pôr, né, em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não é só ouvir a palavra, né? Então, eu espero que, ó, a Ani escreveu: eu também não gosto de fazer compras, eu só gosto de ir ao shopping. Que bom, Nia. Então, nós precisamos estar atentas, né? Quando o Senhor ele 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 nos chama para edificar, para abençoar o nosso lar. É verdade, irmã Lúcia. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, esse estudo de Gênesis 6 aqui, ele trouxe para nós, né, do versículo 1 ao 4, ele fala bastante sobre a corrupção da humanidade, né? Os homens se multiplicaram, mas em vez de crescer em santidade, eles se afundam ali na depravação. E aqui vemos, né, nós vimos ali o mistério de quem que eram os filhos de Deus e quem que eram os nefilins, os gigantes, né? Nós vimos também do versículo 5 ao 7, nós vimos sobre o julgamento divino, né? Deus vê que a maldade do homem chegou a um nível irreversível e ele decide limpar a terra. No versículo 8, nós vimos que que Deus acha, a graça de Deus alcança Noé, né? Em meio a uma geração toda corrompida, Deus encontra um homem justo, um homem que o busca, um homem que persevera em andar no Espírito, um homem que persevera em guardar a palavra de Deus, né? E nós lembramos muito, através desse versículo, que a salvação ela vem pela graça, não por mérito, né? Não por mérito do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, mas ela vem pela graça. A graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas e nos alcança. E aí nós vimos do versículo 9 ao 10 o testemunho de Noé, que era um homem íntegro, temente a Deus, vivendo em obediência, enquanto todos se afastavam dele. Do versículo 11 ao 13, nós vimos ali o decreto final: a terra está cheia de violência, né? Que foi o que nós vimos ontem, e Deus decreta de fato ali a destruição. E hoje nós vamos ver do versículo 14 ao 22 que Deus vai passar a instrução para a salvação. Olha só, Deus ordena Noé a construir a arca. E esse é o caminho da graça. O grande contraste aqui deste capítulo é que a humanidade segue seus desejos e afunda na corrupção. Deus observa pacientemente, mas não ignora a injustiça. E ele decreta o juízo, mas antes ele oferece um refúgio, que é a arca. Gênesis 6, ele é um alerta profético
Guarda isso, ele é um alerta profético. Jesus disse que os dias que antecedessem a sua volta seriam como nos dias de Noé. Está registrado isso em Mateus 24, do 37 ao 39. Então, o pecado, ele cresce, o mundo ignora Deus e o juízo de Deus vem. Mas assim como houve uma arca no passado, há uma arca hoje também para mim e para você. Quem é essa arca, Angelita? Essa arca é Jesus Cristo. Essa arca é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos deu a oportunidade de sermos salvas pela graça de Deus. E agora nós vamos mergulhar profundamente nesses versículos do 14 ao 22, onde Deus vai instruir Noé sobre a arca. Esse estudo revela o plano de Deus para salvar o seu povo e como isso vai se aplicar hoje na nossa vida. Então nós vamos ver que a obediência salva. Olha só, é pela graça, né? É pela graça. Porém, nós temos uma parte nisso. Não é assim, Deus me salvou, agora eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, porque é pela graça mesmo. Então, se Deus me salvou, se Deus me alcançou, eu posso viver da forma que eu quiser. Não, existe uma parte que nós precisamos fazer. E essa parte é a obediência. E obediência, ela exige de mim e de você um comportamento de disciplina, de vigilância e disciplina. A Bíblia, ela fala nos versículos de oração, ela fala assim, ó, vigiai e orai. Então, se não há vigilância, não adianta nada orar. Não adianta nada eu ficar lá pedindo pro Senhor, Senhor, salva meu casamento, Senhor, ajusta meu casamento, Senhor, meu casamento tá um caos. E aí eu não vigio no meu comportamento, eu não vigio nas minhas palavras, eu não vigio nas minhas atitudes, eu não vigio nas minhas ações. E aí eu fico depois culpando Deus, Deus deixou meu casamento ser destruído. Não, não foi Deus que deixou. Foi a nossa desobediência, a nossa falta de vigilância. Então, vocês estão conseguindo compreender que nós temos uma parte, por isso que Paulo ele vai falar, desenvolva a sua salvação. Você foi salvo? Amém, foi salvo, você está salvo. Mas o desenvolvimento da nossa salvação cabe a nós, né? Cabe a nós. Lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Deus ressuscita Lázaro, todo mundo conhece essa história, que Lázaro era irmão de Marta e Maria, e Lázaro adoece e ele acaba morrendo. E ele é enterrado e Jesus chega depois de 3 dias que ele já estava morto, né? E aí Jesus faz acontece 2 coisas nessa história que nos chamam muita atenção. A primeira coisa é que Jesus fala para os homens, tirem a pedra. Por que Jesus fala para o ser humano tirar a pedra, sendo que ele poderia dar uma ordem, os anjos dele poderiam vir tirar a pedra, ou ele mesmo poderia falar para a pedra, rola para lá, que aí poderia se manifestar o poder de Deus ali na hora. Vocês já pensaram nisso? Por que Deus, o Jesus, que é o próprio Deus manifestado na terra, ele fala para os homens rolar a terra? Porque ele quer mostrar para nós que nós temos responsabilidades. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas a nossa responsabilidade Deus não vai fazer, Jesus não vai fazer. Uma outra coisa que chama atenção é quando Lázaro vem, quando Jesus ele chama ele fala, Lázaro, sai para fora. Ele sai como? Ele sai totalmente enrolado, ele sai totalmente enfaixado. E aí, Jesus traz outro ensino muito importante aí para nós, que Jesus fala para as pessoas, desatai-o. O que significa isso? Que realmente existem Jesus ressuscitou ele estava vivo ali. Mas esse desataio é responsabilidade nossa, nós que temos que desatar, né? Que tirar aquilo que nos acorrenta, aquilo que nos prende, aquilo que nos faz pecar. Então, consegue perceber? Isso está sendo revelador para você? Conta aqui para mim, você já sabia disso? Isso está sendo revelador? Porque
esse desatar e esse desenrolar, né? Desenrolar as coisas que nos prende, soltar as coisas que nos impede de prosseguir, é responsabilidade nossa, do homem. E às vezes a gente fica assim, ai Deus, eu tô presa nisso, tira disso. Deus vai falar assim, filha, sai disso. Eu já te dei ali, eu te dei já todas as vitórias que você precisava para sair disso. Agora você precisa olhar para sua vida e perceber o que tá te prendendo. O que tá te prendendo é a ira? O que tá te prendendo é a falta de controle? Você precisa trabalhar nisso, você precisa desenvolver isso. Arrume um caminho para que você possa sair disso. O que estava me prendendo e que é um espinho na minha carne, o que era? A minha alimentação. A minha alimentação, ela é um espinho na minha carne. Se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar da minha mente, eu tenho um pecado na minha vida, que é o pecado da gula. Eu começo a comer ali e eu me descontrolo. Então eu preciso sempre estar pedindo, Senhor, me ajuda a fazer as melhores escolhas. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio sobre a comida. Senhor, me ajuda. Porque senão, rapidamente, eu volto ao estado de 87 quilos onde eu estava. Então, eu tenho essa consciência. E você? Qual é a consciência que você tem, minha irmã? Você tem a consciência de alguma área da sua vida que te prende, que é o seu espinho na carne? Pode ser a ira, pode ser o descontrole, pode ser a compulsão alimentar, pode ser os pensamentos que te trazem angústia, que te prendem. Que pode ser as setas do inimigo, que você caia toda hora, do inimigo falando para você que você não é nada, que você não é importante, que são coisas materiais que te valorizam. Não é verdade isso. Então, quais são as suas ataduras? Quais são as suas ataduras? Isso é pecado. E o pecado, ele precisa ser eliminado da nossa vida. A gente precisa vigiar ele. Eu sei que eu tenho essa concupiscência, esse espinho na minha carne. Eu tenho que vigiar o tempo todo, porque senão eu caio nele. Eu caio nele. A Lucimar escreveu aqui, ansiedade, G. Tenho doenças psicodinâmicas por isso. Amém, Lu? Você já identificou. Agora cria caminhos para você sair disso, minha irmã. Cria caminhos. Pede ao Espírito Santo me deu o caminho. O Espírito Santo que me deu o caminho da... É psicossomática, né? Tá bom. Psicossomática, eu quis dizer. Então, cria caminhos, né? Cria caminhos. Mitch, acho que o seu microfone abriu, minha irmã. Obrigada. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para criar caminhos, para que a gente possa sair desse estado de pecado, né? Então, esse é o nosso desatar. Essa é a nossa caminhada, né? De santificação. Às vezes a gente... E eu volto a dizer, isso vai exigir de mim e de você vigilância e disciplina. Vigilância e disciplina. Quando a gente entender isso, a gente achou a chave para nossa mudança, né? Porque quem revela? O Espírito Santo. O Espírito Santo traz. A gente identifica. Identificamos, Espírito Santo, crie um caminho para que eu possa sair desse estado. E aí, nós vamos entender da parte do Espírito Santo, igual o Espírito Santo, ele gerou esse caminho para mim do emagrecimento, né? E também do cuidado com a minha saúde. Mas isso daí não ficou só em mim. Isso daí virou o meu ministério. Isso daí virou aquilo que Deus abençoa outras vidas hoje através do Emagreça com a Bíblia. Quantas mulheres estão aqui que já saíram, né, de estados de saúde ali, que não estava conseguindo emagrecer e que estava
pré-diabéticas, estavam com compulsão alimentar, estavam em fila de bariátrica. Eu mesma, eu tinha dores para todo lado, eu tinha dores no corpo, eu tinha dores de cabeça. E hoje eu sei que é por conta da alimentação que isso existia na minha vida. E o que eu fazia? Ficava tomando remédio, pensando que eu tinha até alguma doença crônica. Eu tava destruindo todo o meu organismo por dentro, tomando remédio. Sabe quanto tempo já faz que eu não tomo remédios para dores? 2 anos. 2 anos. Dia 17 de fevereiro agora fez 2 anos. Então, Angelita, mas peraí, você tomou remédio quando você fez a sua cirurgia, porque a sua prótese estourou. Eu tomei o remédio recomendado ali 5 dias, que foi o remédio recomendado pela médica que eu precisava tomar. Eu falei, eu não quero tomar. Ela falou, esse você precisa tomar, porque é um remédio antivírus, para você não pegar nenhum vírus nesses dias de recuperação. Falei, tá bom, vou tomar porque é a sua recomendação, mas por mim mesma eu não tomaria. Entendeu? Porque eu tô muito bem. E tanto é que quando eu voltei no meu primeiro retorno, meu Deus do céu, a médica falou assim, Angelita, meu Deus do céu, eu nunca vi uma cicatrização como essa. Eu nunca vi uma recuperação como essa. Eu falei assim, pois é, doutora. Pois é a alimentação. Então, olha só, nós precisamos dar... E voltando ali, o Espírito Santo, ele não deixou só isso em mim. Ele usou esse espinho da minha carne para que eu me mantesse, né, firme na minha alimentação e ajudasse outras pessoas. Isso estendeu como bênção. Aquilo que era a minha maldição, aquilo que é o espinho na minha carne, ele está se estendendo como bênção para outras pessoas. Consegue entender? Então, olha só. A irmã Andréia já escreveu aqui um testemunho. Vamos ler e aí a gente já corre aqui. Sim, eu estou sendo testada em meu autocontrole. Hoje de manhã o Espírito Santo me alertou. Acordei com uma louça suja da janta e com comida por guardar. Em casa somos em 4 adultos e eu sou a única que não janta. Na hora do café da manhã quase fiquei chateada porque os meus novamente não tiraram o que comeram da mesa e nem lavaram os utensílios que sujaram. E eu faço jejum de manhã. Isso me atrasou em 30 minutos para a academia e essa é minha 3ª semana seguida de atividades físicas todos os dias. Glória a Deus! Daí eu orei e o Espírito Santo falou comigo. Há quanto tempo estou te enviando versículos para você colocar em cada café da manhã para os seus, porque ainda não fez. Fui para a academia, fiz 20 minutos de atividade física e agora às 8h10 terei atendimento. O que seria do restante do meu dia se eu tivesse saído do meu entendimento? Obrigada, Senhor, por ter me alertado. Glória a Deus, irmã Andréia. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Você está sendo um exemplo, você tem trazido até a sua família para o Emagreça com a Bíblia. E nós temos muito orgulho de você, viu? Deus abençoe a sua vida e que o seu testemunho, né, seja para a honra e glória de Deus aí. Obedeça ao Senhor, coloque os versículos, porque não é por força nem por violência, né? É pelo Espírito de Deus que as pessoas são transformadas. A Jaque escreveu, bom dia, estou tendo ansiedade demais e com isso eu não consigo me controlar na comida. Hoje eu tenho tentado tirar esse problema. Sim, a ansiedade, ela irmã Jaque, tem um livro aqui que foi até a irmã Larissa que indicou, são Pecados Intocáveis. Escuta esse audiobook, ele tá disponível e a gente até já postou ele aqui. Eu vou até postar ele hoje lá na nossa comunidade. A Pamela escreveu, eu também estou com muita ansiedade, luto todos os dias contra esses problemas, orando a Deus. Sim, escutem esse audiobook. Isso aí vai ajudar muito vocês e vai ajudar vocês a ouvir a voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha criar caminhos para vocês saírem disso, né? E esses caminhos, né, você vai ter que estar sempre alerta e também obediente, tá certo? Então vamos lá. A graça de Deus na obediência de Noé, o chamado para ele construir a arca. Deus chama Noé para construir a arca, algo que nunca foi visto antes. Imaginem vocês, minhas irmãs embaixadoras,
Você está no meio de um mundo que se afundou em corrupção, se afundou em violência e incredulidade. Cada manhã, ao sair de casa, você vê homens tramando mal, zombando da justiça e vivendo como se nunca fosse prestar contas para Deus. Mas em meio a tudo isso, Deus te chama. Deus chama eu e você para fazer algo absurdo. Construir um barco gigante em terra seca. E eu e você pergunta, por que, Senhor, o Senhor está me pedindo isso? E Deus responde, porque virá um julgamento como nunca antes houve sobre a terra. E então, pela fé, eu e você começa a cortar a madeira, a martelar e a trabalhar incansavelmente, enquanto todos zombam, você segue o que Deus mandou, confiando que a palavra dele é mais real do que qualquer evidência visível. Olha só, guarda essa frase. Confiar que a palavra de Deus é mais real do que qualquer evidência visível. Isso dá uma aplicação tremenda para nós, entendeu? Porque se eu não tenho domínio próprio e eu confio que Deus já me deu esse domínio próprio, que Ele conquistou isso na cruz para mim, e eu começo, Senhor, eu preciso de domínio próprio, me ajuda, me ajuda. O Senhor já me deu essa bênção, o Senhor já declarou essa bênção sobre a minha vida, e porque eu ainda estou assim, Senhor? Declare que essa palavra é real na sua vida, minha irmã. Declare que o Senhor te deu alegria, paz, paciência. Se essa declaração ela for lembrada pelo seu cérebro todos os dias, a ansiedade ela vai embora. Se você colocar Filipenses 4:8 no seu coração, eu vou pensar só que o que é puro, só o que é honesto, só o que é verdadeiro. Analisa o seu pensamento. Meu pensamento é verdadeiro? Ou isso aqui é um sofisma que o Satanás está colocando na minha mente? Sofisma é as setas que o Satanás joga na nossa mente e a gente cai. Então, analisa, vigia e obedece a palavra. Não quero, eu rejeito esse pensamento, eu rejeito esse sentimento. O Senhor fala que Ele que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, os planos dele para mim são de prosperidade, são de paz. Então, declarar, entendeu? Que a palavra de Deus ela é mais real do que qualquer evidência visível. Então essa aqui foi a realidade de Noé e essa pode ser a nossa realidade hoje, porque se a história de Noé nos ensina algo, é isto, que a palavra de Deus é mais sólida, é mais real do que qualquer coisa que os olhos podem ver. E a pergunta que fica é, eu e você estamos construindo a nossa arca? O texto de Gênesis capítulo 6, do 14 ao 22, vai dizer, faze para ti uma arca de madeira e de madeira, deixa eu ler aqui, na outra versão, peraí, só um minutinho, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que eu coloquei só um pouquinho do versículo para não ficar grande aqui, e eu ia abrir a Bíblia. Gênesis, se você tiver sua Bíblia aí, já pode pegar ela, guardar, marcar, Gênesis 6, do 14, ó. Pegue madeira, eu vou ler, assim na versão. Ó, faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Olha só. Deus, ele dá uma ordem aqui para Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste. O que é tábuas de cipreste? É tábuas de uma qualidade de uma árvore. Nela farás compartimento e calefarás com betume. Ou seja, vai ser repartida a arca em compartimentos e você calafetará, é como se você fosse passar tipo um piche nela. Betume era como se fosse um piche, sabe esses piches de asfalto? Então, isso aí era tipo a vedação, né? Então, Deus tá falando, você vai passar por dentro e por fora. Deste modo, a farás. Olha só, Deus começa a dar os detalhes. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor
uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Ó, vai ter 3 pavimentos, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu estou para derramar um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, olha a promessa, estabelecerei a minha aliança, estarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos, das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra e das suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Olha só, Noé, ele não precisou ir atrás dos animais. 2 de cada espécie virão a ti. Olha o poder de Deus. Olha a ordem de Deus. Cada animal desses, eles vieram até Noé para entrar na arca. Olha que coisa sobrenatural, minhas irmãs. Olha que coisa mais linda. Os animais, eles ouviram a voz do Senhor e eles obedeceram. E olha, quando eu falo para vocês pedirem para o Espírito Santo te dar os detalhes, né? Dá os detalhes. Olha só, Deus dá os detalhes de como a arca seria construída. Deus dá os detalhes para mim e para você de como a salvação chegará na nossa casa. Olha só, é uma aplicação muito profunda isso daqui. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, né? Versículo 21 fala assim: leva contigo de tudo o que se come. Ó, já parte do Noé aqui. Noé teve que prover os mantimentos ali. Leve contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles, a ti e a todo mundo que estava ali na arca, porque os animais também tinha que comer. Então, olha o tanto que Noé trabalhou. Olha o tanto que Noé, ele foi vigilante e obediente. Às vezes a gente pensa na arca aqui, Noé construiu a arca, mas isso daqui ele teve que pregar ali tábua por tábua. E não fala aqui no texto, pelo menos nesse, não tá falando que ninguém ajudou Noé. Ele fez sozinho, porque ele acreditou. Enquanto todo mundo tava falando, por que você tá juntando esse tanto de alimento, Noé? Você tá maluco? Aonde você vai estocar tudo isso? E Noé tava ali obedecendo ao Senhor. Imagina no tempo que eles estavam lá dentro da arca, como eles não tiveram experiências ali, falando, nossa, Noé, se você não tivesse guardado essa maçã aqui, nós estaríamos passando fome hoje. Se você não tivesse colocado aqui essa água, nós estávamos com sede. E olha só, versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que obediência extraordinária! Será que se fosse eu e você, não teria faltado alguma coisa ali no tempo que eles estavam presos ali na arca? Então, aqui nós temos uma ordem divina nesse texto. E Deus não pergunta a Noé se ele quer. Deus não dá opção. Apenas Deus ordena e Noé obedece. Esse texto, ele traz 3 grandes verdades para nós. Na verdade, ele traz muitas coisas aqui que nós poderíamos tirar. Mas nós não podemos abranger tudo, porque nós nunca vamos conseguir esgotar esse assunto. Então, nós vamos ver aqui 3 grandes verdades. A primeira verdade é que a graça precede a obediência, né? Noé recebeu graça antes de ser chamado para a arca. Segundo ponto é que a obediência exige de nós fé, exige fé no invisível. Noé construiu algo para um juízo que ainda não havia vindo, né? E a arca, essa arca aponta para quem? Para Cristo. A nossa única esperança contra o juízo de Deus é o refúgio providenciado por Ele, que é Jesus Cristo. Então,
Vamos agora pensar aqui rapidamente o que significa cada instrução dessa que Deus fez, porque isso vai nos trazer mais entendimento e vai nos dar uma amplitude aqui no nosso conhecimento. Cada detalhe da arca foi projetado por Deus para revelar algo profundo para mim e para você sobre a redenção, sobre a obediência e sobre o juízo. Primeiro ponto, versículo 14. Faze para ti uma arca. A palavra hebraica aqui usada é como se fosse faze uma caixa ou um baú ou um cofre, né? Essa palavra, ela é usada aqui apenas 2 vezes na Bíblia, que ela é em hebraico tebá. Apenas 2 vezes ela é usada na Bíblia. Aqui e no cestinho, quando Joquebede põe Moisés lá para salvar Moisés. Essa palavra também é usada lá quando vai falar desse texto, quando Moisés foi colocado lá no Rio Nilo. Então a arca, ela não era um navio, ela era um cofre, ela era um lugar de segurança em meio a todo aquele caos. E essa arca, para mim e para você hoje, minhas irmãs, essa arca só tem uma referência maior. Essa arca é Jesus. Se eu e você estamos firmadas em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, naquilo que Jesus nos ensina, a como agir, a como falar, a como nos comportar, nós estamos seguras. Nós estamos num lugar guardado, num lugar secreto. Nós estamos nesse cofre de Deus. Nós estamos nesse cesto de Deus, nesse baú, nessa caixa guardadas. Noé, ele entrou na arca e foi salvo. E nós entramos em Cristo e nós somos salvas. Nós só podemos ser salvas em Cristo. A nossa arca é Cristo. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Segundo ponto, ainda no versículo 14, ele fala de madeira de cipreste. Essa palavra é gopher, que é uma madeira resinosa, resistente. Então Noé, ele constrói a arca com uma madeira resistente à destruição. Então Jesus, isso aponta para quê? Para que Jesus, ele é a nossa madeira resistente à destruição. Jesus, ele é o nosso refúgio. Ele foi crucificado numa madeira. Então eu estou com ansiedade, Jesus me salva dessa ansiedade. Jesus me ensina a ter um comportamento. Acho que, Kátia, o seu microfone abriu, minha irmã. Você pode desligar para nós, por gentileza? Kátia, você nos ouve? Oi. Seu microfone abriu, meu amor. Você pode desligar pra gente, por gentileza? Um momento. Obrigada. Então, Jesus é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. Nós precisamos clamar por Jesus. Nós precisamos ter isso na nossa vida diária, minhas irmãs. Clamar por Jesus. Jesus, o Senhor venceu. Me ensina a vencer. Jesus, o Senhor é o amado da minha alma. Me ajuda. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Faça de Jesus o seu... Tem muita gente que tem procurado coaching aí para poder dar orientação. Faça de Jesus o seu coaching. Ele sabe tudo. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus vivo que encarnou aqui nessa terra. Então Jesus, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa estar na frente de tudo na nossa vida. Então, o refúgio, ele é sempre feito de madeira, que é o nosso Cristo, a rocha inabalável, né? O nosso Salvador. Terceiro ponto aqui, ainda no versículo 14, ele fala: calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa palavra aqui é capar, que significa cobrir, espiar, remir, né? Então é a mesma raiz de expiação. O betume, ele impedia que as águas as águas do dilúvio, da destruição, entrasse na arca. Então, qual que é o nosso betume hoje? Qual que é a nossa expiação? É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que cobre os nossos pecados e que impede que o juízo de Deus nos atinja.
Mas se eu e você não dá valor para o sangue de Cristo e a gente continua vivendo uma vida de pecado, será que a salvação entrou realmente na sua vida? Será que a salvação realmente me alcançou? Então eu preciso, Senhor, eu preciso da sua salvação. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E o Senhor é que comanda tudo, minhas irmãs. Se ainda tem alguma coisa que te domina, essa coisa está sendo o seu Senhor, não está sendo Cristo. E uau, Angelita, meu Deus do céu, que coisa profunda isso. A partir de hoje não vai ser a minha ansiedade que vai me dominar, vai ser Cristo que vai me dominar. E o Espírito Santo vai me mostrar o caminho para eu desatar isso, para eu desatar esse pecado, para eu ser liberta desse pecado. Eu vou desenvolver minha salvação nessa área, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão conseguindo entender a parte que é de Deus e a parte que é nossa? Nós temos responsabilidades, minhas irmãs. E se nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós estamos negligenciando a graça de Deus, nós estamos rejeitando a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas. Ele vai falar no versículo 16. Olha só, mais uma coisa aqui, ó. Eu e você estamos cobertas pelo sangue do Cordeiro ou ainda nós estamos do lado de fora dessa arca, dessa salvação? Versículo 16 vai falar assim, ó, farás uma porta na arca. Essa porta que era a única entrada que tinha na arca. Então havia uma única porta na arca, simbolizando o quê? Jesus, ele vai falar. Você tá conseguindo perceber todos os materiais da arca já apontando para a redenção, para Cristo? Jesus, ele vai dizer lá em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele vai falar também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Mas olha só essa arca que ela havia só uma porta, simbolizando para Jesus, que Jesus é a única porta de entrada para a nossa salvação, para a construção da nossa arca. Não há outro caminho para escapar do juízo de Deus. A única pergunta é, eu e você estamos entrando por essa porta que é Jesus? Ou Jesus não tem sentido nenhum na nossa vida? Ou Jesus não é chamado na nossa vida para nos ajudar, para nos abençoar, para ajudar a gente a viver o nosso dia a dia? Minhas irmãs, como isso está sendo profundo. E o que significa isso tudo para nós hoje, Angelita? O que significa? Primeiro ponto, o mundo está como nos dias de Noé. Pecado e incredulidade dominam a sociedade. Poucos acreditam no juízo vindouro. Segundo ponto, a arca hoje, para mim e para você, é Cristo. Noé, ali no tempo dele, ele prega a justiça, mas hoje nós pregamos o evangelho. Noé entrou na arca e foi salvo, mas quem entra em Cristo é salvo. Quem entra pela porta e chama Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, e isso não é uma brincadeira. Hoje eu chamo o Senhor e Jesus, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas se eu tenho outro Senhor que me domina, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, a ira, por exemplo, a compulsão alimentar, por exemplo, inúmeros pecados que tem nos dominado, então será que Jesus está sendo o meu Senhor? Será que Jesus está sendo o seu Senhor? Então hoje o Senhor nos chama para colocar Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida e clamar por Jesus. Jesus, eu estou ansioso, o que eu faço, Jesus? O que eu faço, Espírito Santo? Me ajuda. Me ajuda a pensar como o Senhor pensou, me ajuda a agir como o Senhor agiu. O Senhor passou por tudo isso aqui na terra e o Senhor venceu, me ajuda a vencer. Olha só, não muda as nossas orações? Jesus é o Senhor da nossa vida. E a nossa arca hoje é Cristo. O tempo da graça, ele está se esgotando, minhas irmãs. E nós precisamos entrar nessa arca. O tempo da graça está se esgotando e nós precisamos entrar nessa arca que é Cristo.
Nós, Angelita, mas como que isso se aplica a mim hoje? Como que eu faço isso? O que eu devo fazer de agora para frente? Primeiro passo, construir a nossa arca. A construção, ela vem através da obediência a Deus, mesmo sem ver os resultados, mesmo sem ver ali o que tá. Eu tô vendo o caos, mas eu creio que se eu obedecer o Senhor vai dar um jeito nesse caos. O Senhor vai trazer luz a isso, o Senhor vai organizar. O segundo ponto para a gente construir a nossa arca é pregar a verdade, mesmo se o mundo zombar. Quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais a gente não desperdiça as oportunidades, a nossa arca está sendo construída. Porque quando a gente fala do Senhor, a gente também está pregando para o nosso cérebro. A gente está repetindo para o nosso cérebro um tipo de comportamento. Então, se eu não falo de Jesus para ninguém, Jesus ele fica meio que supérfluo na minha vida. Mas se eu vou falar... Você já teve a experiência de estar falando de Jesus para alguém e o Senhor vai te trazendo uma série de discernimento? Quem já teve essa experiência aqui? Quem já teve essa experiência? Escreve para mim. Eu tenho essas experiências diárias, porque todo dia eu me comprometo de falar de Jesus para alguém. Eu me comprometo, eu tô no Uber, eu tô falando de Jesus. Eu tô no shopping, eu tô falando de Jesus. Eu tô falando de Jesus ali. Eu fico pedindo pro Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. E esse livro, chegou meu livro, Bênção e Maldição em Mãos. Ele é bem grossinho. E agora, sabe o que eu tenho falado para as pessoas? Olha, bênção ou maldição? A escolha é nossa. E aí a pessoa já fala, nossa, o que é isso? Bênção ou maldição? Aí eu falo, olha, a Bíblia fala que se nós obedecermos o Senhor, a gente vai ter bênção. E se a gente desobedecer, a gente vai ter maldição. Isso está sendo um ótimo gancho para o meu evangelismo, para eu falar de Jesus para as pessoas, né? Porque é bíblico isso, está lá em Deuteronômio. Se você obedecer, você vai ter bênção. Se você desobedecer, você vai ter maldição. É simples assim. Então, a construção da nossa arca, ela começa com obediência a Deus, mesmo sem ver os resultados, e pregando a palavra de Deus, mesmo se alguém zombar de mim e de você. O segundo ponto é nós entrarmos nessa arca, entendermos que Cristo é a nossa única salvação contra o juízo eterno. Jesus é a nossa única salvação para o juízo eterno. E a pergunta é, eu e você já confiamos a nossa vida a Ele de todo o coração? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida, minha irmã. Jesus é o Senhor da sua vida, Angelita. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida e que nada vai tomar o senhorio dele na minha vida. Declare isso aí no seu coração, minha irmã. Jesus é o Senhor da minha vida. A ansiedade não vai tomar o lugar dele na minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. A ira não vai tomar o lugar dele na minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu não vou ser mais descontrolada em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto, avise os outros. Nós precisamos anunciar, assim como Noé pregou, você e eu também precisamos falar de Jesus. O dilúvio foi real, o inferno também é real. Deus está nos chamando hoje, minhas irmãs, para eu e você obedecer como Noé. Você está ouvindo? Será que eu estou ouvindo esse chamado? Então nós chegamos à conclusão que, para nós analisarmos, nós estamos dentro ou fora dessa arca. O dilúvio veio, Deus fechou a porta e o juízo aconteceu. Jesus disse, mais uma vez esse versículo aqui vem para nós, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O tempo está se esgotando. Se Noé tivesse procrastinado, ele também teria morrido. Se Noé tivesse duvidado, ele também teria sido condenado. Mas Noé creu, Noé obedeceu e Noé foi salvo. E não só ele, mas também a sua família. A pergunta para mim e para você hoje é, eu e você
estamos dentro ou fora dessa arca? Como que você sente? O que que essa palavra falou com você? O que que você está sentindo aí no seu coração? O desafio para hoje, minhas irmãs, é nós entrarmos na arca, confessar Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Às vezes, até hoje, você já tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador. Você já tinha confessado que Ele é que iria dominar a sua vida. Mas, até hoje, você não tem tomado posse disso. Hoje o Senhor nos chama, entre na arca, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, construa essa arca em vigilância e obediência, obedeça a Deus em tudo, né? E avise as outras pessoas, pregue a verdade, não espere até ser tarde demais, o dilúvio está chegando, o dilúvio está vindo, minhas irmãs. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Nós precisamos nos atentar para esse alerta de Deus. Nós precisamos estar firmes na palavra dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que palavra profunda, Pai. Que palavra profunda, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a partir de hoje tomar posse do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Que ele venha ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Que ele venha ser o Senhor da ansiedade, que ele venha ser o Senhor da ira, que ele venha ser o Senhor da compulsão alimentar, que ele venha ser o Senhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Pai, eu chamo hoje o Senhor Jesus para ser o Senhor de todas as áreas da minha vida. Chame, minhas irmãs, embaixadoras, nesse momento, chame o Senhor Jesus para ser o Senhor dessa dificuldade que você está tendo. Chame o Senhor Jesus para te ajudar a vencer essa dificuldade, esse vício, essa ansiedade, esse problema. Chame ele agora. Ele está te ouvindo. Se o seu coração estiver aí todo quebrantado diante de Deus, o Senhor, ele quer mudar hoje a nossa história e nos ajudar a construir a nossa arca. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a construir a nossa arca. Nós temos tanto, Pai, que nos arrepender, tanto que mudar. Nos ajuda, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua ação, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, abra a nossa mente para entender o senhorio de Cristo na nossa vida. Ajuda-nos a entender o senhorio de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, a gente cair no pecado de dizer que Jesus é nosso Senhor e não ter obediência na nossa vida. Como a própria palavra diz que me chamam Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando, o que eu faço, o que eu falo. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você aqui do YouTube que chegou aqui agora e viu essa mensagem te tocou. E você deseja hoje que Jesus seja o Senhor da sua vida, que Jesus seja o Salvador da sua vida e da sua casa. Angelita, como que eu faço isso? Chame ele para ser o seu Senhor. Como essa oração que nós acabamos de fazer, chame ele para ser o seu Senhor. E se você fez isso, coloque aqui o seu nome aqui no comentário do clube desse vídeo. E também, se você quiser estudar conosco a palavra de Deus todos os dias, das 7h30 às 8h30 da manhã, nós estamos aqui de braços abertos para te receber. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo e entrar no nosso clube da Bíblia. Amém? Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Alguém quer falar? Essa palavra falou com você? Essa palavra te impactou? Você quer abrir o seu microfone e colaborar conosco aí? O que o Senhor falou com você hoje? Pode abrir o seu microfone, fale conosco. Ninguém? Ninguém gostaria de colaborar, de falar o que essa palavra falou com você? Amém? Então, vamos então amanhã, lembrando vocês que amanhã vai ser a Lu, nós vamos fazer pelo Zoom, tá bom? Eu vou colocar o link aqui
e nós vamos fazer pelo Zoom, porque amanhã a nossa querida irmã Lucimara vai trazer aqui o testemunho dela, vai contar para nós o que a palavra de Deus tem mudado em seus pensamentos, em seu comportamento, em suas atitudes, em suas ações. Ela vai trazer versículos específicos que mudaram a vida dela aqui, e eu e você vamos ser muito abençoadas. Então não perca, esse momento nosso é muito gostoso, é muito importante você estar presente. Eu vou colocar o link aqui para a gente entrar numa sala privada, tá bom? Aonde nós vamos ter essa maravilha, né? De saber o que Deus está fazendo na vida das nossas irmãs. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Podem sair, minhas irmãs. Deus abençoe o seu dia, se você está no Brasil. Deus abençoe a sua noite, se você está no Japão. E que o Senhor nos ajude a vencer. Que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, em todas as áreas da nossa vida. Um beijo. Deus abençoe.